Olá, amigos, muito bom dia, ótima semana, não é? E aí, coração agradecido a gente tem que ter, não é? Afinal de contas, terminamos o segundo mês de 2021, tendo muitas bênçãos de Deus em nossa vida, não é mesmo? Hoje vamos falar sobre Jael, uma mulher muito ousada. Jael provavelmente era uma beduína. Beduína em árabe significa nômade, alguém que não tem um lugar fixo de morada. Até hoje esse povo, eles existem, né? Os beduínos existem sim, e eles mantêm essa cultura de morar em tendas. Essas tendas são próximos sempre a locais onde tem água, né? Um oásis. Elas tendas possuem estrutura de madeira, eles colocam peles de cabra, alguns outros tecidos e fibras vegetais, e elas não são pequenas, elas chegam a medir a 6 metros de comprimento por 3 de altura. A tenda, aí então depois que montada, recebe um tapete que é colocado sobre a areia e daí tá pronto para morar. E a gente consegue imaginar, né, esses beduínos aí sempre andando pelo deserto, em caravanas, busca de água, de comércio, sempre em cima de camelos, não é isso? Bom, a Jael, gente, tinha uma vida mais ou menos assim. Ela era esposa de Éber. E eles não faziam parte do povo de Israel, não. Eles eram da tribo dos queneus, a mesma tribo do sogro de Moisés, o Jetro. Eles eram seminômades ali no deserto e eles tinham um contato próximo com os israelitas. Então, Éber e Jael trabalhavam na agricultura, mas também na metalurgia. Ele provavelmente tinham aprendido esse ofício quando estiveram ali próximo às minas de cobre dos egípcios, que fica ali na península do Sinai. Bom, o marido de Jael, gente, tinha deixado o próprio povo dele, tinha se aliado a Jabim, o rei dos cananeus, e que sempre estava em guerra com os israelitas. E ele provavelmente estava ali ajudando o rei a desenvolver carruagens para a guerra. Afinal de contas, ele tinha habilidade na metalurgia. E é interessante que Jael, ela não tomou partido dos cananeus não, mas dos israelitas. E os cananeus eram os aliados do marido dela. Sabe por quê? Porque ela temia Deus. E ela colocou no coração dela de sempre manter um compromisso com Deus acima de qualquer outro tipo de compromisso, inclusive compromisso com o marido nesse sentido, né? E Jael, então, convidou Sísera. Quem era Sísera? Sísera era o comandante dos exércitos dos cananeus e eles estavam em guerra com os israelitas. E o Sísera estava ali cansado da guerra, angustiado, precisando de um lugar para se proteger, descansar, e daí a Jael chamou, não, vem aqui na minha tenda e descansa aqui. Ofereceu para ele leite ou então iogurte, que eles usam muito, os beduínos, né? E ele ficou ali descansando. Foi muita ousadia dessa mulher fazer o que ela fez, gente, porque quando esse homem pegou no sono profundo, ela pegou uma estaca da tenda com um martelo e cravou na testa daquele inimigo de Israel, livrando assim, então, os cananeus, ou melhor, os israelitas dos cananeus. Olha, a gente não precisa ter a mesma atitude da Jael, né? Ela teve um ato heróico, foi até inclusive lembrada pela profetisa Débora, mas essa atitude de ousar, de levantar uma bandeira que tem a ver com aquilo que Deus quer que a gente fale, com aquilo que Deus quer que a gente seja, com os princípios que Deus diz que a gente tem que viver, isso a gente precisa ter mais ousadia para levantar essa bandeira e falar assim, com sabedoria e amor, contra mentiras, ideologias que não tem nada a ver, que atingem a Deus e o povo de Deus. Olha, às vezes é preciso a gente discordar de amigos, de colegas de trabalho, isso não significa brigar com eles, mas é discordar sim, né? E até de familiares, para a gente manter viva algumas convicções que nos identificam com o Criador. Isso que é importante, com o Criador, com aquilo que Ele pede. Então esse mês agora de março está começando, a gente não vai só pedir para Deus nos ajudar, nos proteger, mas para a gente ter ousadia de levantar a bandeira do Senhor e viver exatamente como Ele deseja que a gente viva. Deus abençoe você, seja ousado nesse sentido. Um ótimo dia, até amanhã.